palestrantes que estão aqui, né? A professora Mariana da Siqueira, da UFRN, a professora Ana Mônica, da UERN, do Campo Central, e esse debate será conduzido, mediado pela professora Mariana Vanucci, que é minha colega, né? Não é do mesmo período, mas é minha colega também no doutorado na Universidade de Lisboa, né? E ela já está aí aguardando os momentos finais para a defesa dela, né? Já entregou o trabalho dela. Então, é uma satisfação, uma alegria muito grande. Desejo um debate muito produtivo, tá? Então, passo a palavra para a professora Mariana. Prontinho, obrigada, Carlos Sérgio. A gente já pode começar. Já temos aqui, obrigada pela presença de todos vocês alunos. Eu sei que vocês estão aqui desde as 2 horas da tarde e está sendo um dia bem intenso para vocês. Para a gente também, de certa forma, né? Porque a gente acompanha as outras, pelo menos eu acompanhei algumas das outras lives de hoje, de ontem também. Então, muito obrigada pela presença de vocês estarem aqui. Muito obrigada à presença da professora Mariana Siqueira, que aceitou meu convite, e a professora Ana Mônica também, que aceitou meu convite para estar aqui hoje à tarde e conversarmos sobre esse tema, que no caso seria falar um pouco sobre as vulnerabilidades e como elas estão sendo atingidas pela pandemia, e como isso implica também na proteção de direitos fundamentais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante a próxima, pelo menos até a próxima 1h30, assim espero. Eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas para o final. A gente vai deixar um momentinho de perguntas para o final, para vocês trazerem algumas dúvidas de vocês, tudo. Se vocês forem falando aqui no bate-papo, eu vou prestando atenção para a gente trazer esse momento final das falas para responder perguntas de vocês. E é isso. Meninas, vocês querem se apresentar? Acho que, Mari, peraí que eu deixo liberar teu microfone. Não, pera. Deixa eu ativar aqui o som. Pronto. Eu não sei como funciona. Bem, boa tarde a todas, a todos. Eu fico super feliz de estar aqui hoje com vocês duas, professora Mariana Vanucci, professora Ana Mônica. Para mim é uma alegria por conhecê-las de uma outra jornada, desde os tempos da graduação, e por admirar os trabalhos que vocês fazem nas instituições, né, de ensino, onde lecionam. E eu fico muito feliz também, não só por isso, por dividirmos esse espaço virtual, por termos uma mesa toda formada por mulheres, mas também por essa aproximação. O UERN e o UFRN, né, são duas instituições de ensino públicas aqui do estado do Rio Grande do Norte, e por mais louco que isso seja, é raro que a gente se aproxime assim em eventos. Então eu realmente estou muito contente com o convite que me foi direcionado, com a possibilidade de ocupar esse espaço, de estar aqui com vocês, de trazer um pouquinho da voz da UFRN e de um dos grupos de pesquisa que eu coordeno, que é o DEFEM. E aí, eu não sei se a professora Ana Mônica quer falar. Boa tarde, então, a todas e todas. Dizer que é um enorme prazer, satisfação de estar aqui, agradecer o convite da professora Mariana Vanucci e dizer que eu me sinto muito feliz de estar ao lado de profissionais e pessoas, professoras tão inspiradoras. Fico feliz porque a gente vai estar discutindo um tema muito relevante, né? E a gente vai ter um olhar a partir de 3 professoras, educadoras, juristas, mulheres, e eu acho que isso já é muito importante para esse nosso momento atual. Eu sou professora, não só da UERN, mas também do UniRN, que é o Centro Universitário do Rio Grande do Norte, e é um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema, tá? Eu acho que agora passo a palavra para a professora Mariana Vanucci. Obrigada, gente. Foi bom ter a gente. Só dando a minha fala, porque quando a gente pensou sobre esse tema, a gente pensou justamente porque a pandemia ela gerou uma série de dificuldades que nem sempre que elas já existiam. A pandemia, no caso, ela não exatamente inventou a situação que a gente está acontecendo, mas ela teve uma característica que é bastante interessante, de simplesmente de potencializar algumas situações que a gente já estava vivendo em relação a grupos vulneráveis. Então, a gente vai falar basicamente de
diferentes vulnerabilidades dentro desse período de pandemia. Então, você já tinha grupos que já existiam, que já eram vulneráveis e que eles foram potencializados pela essa época de pandemia. Então, no caso, quando a gente fala, por exemplo, num quadro de desigualdade, você tinha diversas desigualdades que elas já eram existentes, elas são pré-pandemia, mas o processo de pandemia, ele potencializa. Ele torna esses quadros de desigualdade ainda mais severos. Ainda mais porque aqui no Brasil a gente sempre tem que lembrar que a gente vinha de um período anterior de crise econômica. Então a gente já tinha um período grave de crise econômica que vinha se manifestando desde 2015, 16 e nunca teve exatamente recuperação. Então você já tinha uma população que foi empobrecida, então você passa a ter um grande número de trabalhadores que já estavam na informalidade, que já tinham uma redução de renda, que já estavam no estágio de desemprego, e você chega nesse quadro de pandemia. Então, nesse caso, você já tinha um quadro que, inclusive, é sempre bom a gente colocar que alguns processos que já existiam anterior, já existia uma atenção maior do Estado. Apesar da gente ainda estar no momento de discussão do tamanho do Estado no Brasil, a gente passa um pouco pela essa discussão do tamanho do Estado, você já tinha uma série de situações que levavam essa vulnerabilidade. Então, a gente tinha aqui no Brasil temos aqui no Brasil um quadro de uma taxa de desemprego de 11% e uma taxa de ocupação em trabalho informal de 41,6%. Isso anterior à pandemia. E quando você pega alguns dados de uma pesquisa recente feita pelo Senado, 68% dos brasileiros, eles relatam que teve uma diminuição de renda no período. Então, você já tinha um processo de empobrecimento anterior, e esse processo, digamos, é magnificado pelo processo de pandemia. Então, você acaba gerando um processo de empobrecimento mesmo. E esse empobrecimento e essa, digamos, precarização que era anterior, ela não foi exatamente causada pela pandemia. Então, você já tinha anteriormente mudanças no mercado de trabalho, você tinha mudanças no mercado de trabalho, você também já tinha um processo que a gente chama de crowdworking, ou trabalho feito em aplicativo, você já tinha o que a gente chama de quarta revolução industrial em curso. Então, inclusive, muitas vezes se fala, por exemplo, de uma qualificação desses trabalhadores, mas muitas vezes você não tem como fazer isso, porque a gente não sabe ainda quais são as ferramentas, quais são as qualificações que serão necessárias. Então, você vai ter pessoas que vão ser afastadas do mercado de trabalho, ou seja, elas vão ser impossibilitadas de trabalhar durante esse período. Então, você vai ter então, a gente tem, por exemplo, no relatório da Comissão Global para o Futuro, feito pela OIT, em 2019, você tem esses desafios que já eram presentes. Então, esses desafios que, por exemplo, para países subdesenvolvidos seriam desemprego, informalidade, em alguns casos, pobreza extrema pela diminuição da renda, e também a possibilidade também nos países desenvolvidos de uma estagnação de trabalho. Então, durante a pandemia, esse quadro acaba sendo, digamos, acelerado, porque agora a gente tem boa parte das pessoas trabalhando, quem pode, trabalhando à distância, muitas pessoas indo para trabalhar em regimes de trabalho por aplicativo. Você tem esse aceleramento. E você também tem um aumento de desemprego e de informalidade muito grande. Então, você acaba tendo um quadro, durante esse período de pandemia, de pessoas que estão empobrecidas e não têm de onde tirar renda. Então, como você muitas vezes não tem de onde tirar a sua renda, você acaba, muitas vezes, não tendo a possibilidade de fazer um isolamento. Então, quando a gente trabalhava, quando se começou todo esse quadro que nós estamos, né? Porque a pandemia, ela tem essa característica de trazer problemas muito rápidos, e muitas vezes a gente tem que ir resolvendo esses problemas
à medida que a pandemia avança. Então, muitas vezes a gente tem essa discussão em relação a quanto tempo a gente vai ter que lidar com essa vulnerabilidade, com esses problemas gerados pela Covid-19, quanto tempo será necessário uma rede de proteção por parte do Estado. Você tem essa característica e você tem essa incerteza. Então, muitos problemas causados pela pandemia vão sendo resolvidos à medida que a questão avança. E logo no começo você tinha essa dúvida em relação ao Brasil. Como o Brasil ia enfrentar essa pandemia? Porque, primeiro porque é um país que a gente tem uma desigualdade muito grande, o país é um país que tem uma característica de desigualdade muito grande, você tem alguns problemas que vão ser tratados posteriormente pelas duas professoras em relação à densidade populacional nas cidades, acesso a saneamento básico, questões de gênero, questões raciais também. Então, você tem uma série de características do Brasil que levam a algumas questões que estamos vendo na pandemia. Ainda mais porque você teve um problema aqui no tratamento do problema no Brasil, porque no tratamento do problema no Brasil você teve digamos que uma falta de coordenação entre as diversas esferas estatais para você ter um enfrentamento coordenado. Então, muitas vezes você teve algumas medidas que foram pontuais e outras medidas que não foram coordenadas. Você faltou uma coordenação no início ainda da pandemia. Você ensaiou a ter essa coordenação, até porque a gente tem um sistema público de saúde que envolve a coordenação de estados, municípios e União. Você tem essa coordenação existente. E então você tinha, pelo menos na parte da saúde, um ensaio de coordenação que não foi levado para frente. E isso acabou gerando, inclusive, se vocês observarem a nossa curva, você observa que ela começa a cair em um determinado ponto e depois ela sobe novamente. Depois ela acelera a subida de casos novamente. Então, você ensaiou ter um enfrentamento positivo da pandemia e esse enfrentamento, muitas vezes a gente trata somente das questões de saúde pública, mas eles não acontecem somente nos casos na saúde pública. Você envolve toda uma rede de proteção que no caso foi criada somente para o atendimento da pandemia. Então, não é só você criar da questão do isolamento social, da questão da abertura de leitos, você tem que criar possibilidades efetivas das pessoas poderem ficar em casa. Porque uma característica que a gente tem, inclusive da cidade de Natal, é que a pandemia ela acaba atingindo de forma mais gravosa populações que ganham até 3 salários mínimos. No caso da cidade de São Paulo, saiu uma pesquisa recente que 66% dos casos de Covid-19 na cidade de São Paulo são de pessoas até 3 salários mínimos. Aqui em Natal você vai ter a mesma característica em relação a alguns bairros. Então você tem uma pandemia que atinge mais pessoas que têm uma renda menor. Você tem essa característica acontecendo, porque muitas vezes essas pessoas não têm a possibilidade real de ficar em casa. E muitas vezes essa possibilidade real implica você ter que ir trabalhar, você não ser liberado do trabalho, ou seu trabalho não ser compatível com o trabalho à distância, com o teletrabalho. Muitas pessoas com uma renda mais baixa, elas não têm essa possibilidade de ter um trabalho remoto, ter essa possibilidade de trabalho remoto. Isso vai ser uma característica que vai ser mais característica, por exemplo, para classes mais altas. Inclusive, é possível que a pandemia gere um aceleramento da adoção do trabalho remoto, que já vinha acontecendo assim lentamente, em alguns casos, algumas experiências, isso pode ser magnificado pela pandemia. E você tem, mas isso não é possível para as classes mais baixas. E muitas vezes as classes mais baixas, elas vão passar por uma série de características que não vão possibilitar elas de terem um isolamento social efetivo. Então, essa rede, no caso, que deveria ser criada, e que de certa forma foi criada, mas com alguns elementos que eu chamo que são pontuais, você não acaba tendo uma política realmente coordenada e de diferentes frentes no combate à pandemia,
porque você não trata só da questão da saúde pública, você trata também de viabilizar as pessoas de ficarem em casa. Então, quando você trata dessa viabilidade das pessoas ficarem em casa, você tem algumas poucas medidas, como, por exemplo, a gente teve a criação da renda básica emergencial, que agora a gente volta à discussão da sua prorrogação ou não. Inclusive, o governo trata em reduzir o valor para R$300, e muitas vezes o valor que já era de R$600, ele não é um valor, já é um valor que nem sempre possibilita as pessoas de ficarem em casa. Então, a diminuição do valor, ela nem sempre pode ser efetiva na manutenção das pessoas nas suas casas e possibilitar a proteção, por exemplo, do direito à vida, no direito à proteção da sua saúde. Então, você tem algumas características também em relação ao mercado de trabalho da MP 936, que foi aprovada no Senado, se não me engano, foi dia 16, ela foi aprovada no Senado dia 16. E, por outro lado, você tem algumas outras características também. Então, você acaba tendo uma necessidade de uma criação de uma frente ampla, de diversas políticas em diferentes áreas, que acabam puxando para o Estado. Então, a própria pandemia, ela acaba modificando um pouco o que se espera do Estado. Inclusive, quem tem um livro muito interessante sobre isso, recém-publicado, é a professora Laura de Carvalho, que é economista, e ela acabou de lançar um livro que ela trata, inclusive, sobre essa modificação do papel do Estado. Aqui no Brasil, esse debate ele está um pouco congelado, porque a gente, inclusive, foi eleito uma plataforma ultraliberal. O governo atual ele tem um perfil ultraliberal, o que acaba realmente inviabilizando um pouco, congelando um pouco a questão de discussão realmente de uma modificação do papel do Estado. Mas o próprio livro que eu estou mencionando para vocês, da professora Laura Carvalho, ele vai tratar em relação de algumas modificações que não interessa a gente tratar em todas, né? Porque é um livro que trata sobre economia, então ela traz uma modificação que, no caso, é mais próxima daqui da gente, da área de direitos fundamentais, que é uma volta, digamos, por assim dizer, a um Estado que ela chama de protetor e a um Estado que ela chama de prestador de serviço. Então, a gente volta a uma ideia de Estado que presta direitos sociais, por assim dizer, que volta a prestar direitos sociais. Então, ela traz essa tendência, por exemplo, que você pode ver em diferentes países à volta, por exemplo, de você criar, por exemplo, mecanismos de proteção de emprego, de assistência social, mecanismos em relação à saúde pública, mecanismos, inclusive, em relação à própria educação. Então, no caso da pandemia, ela traz um pouco, não que a gente não gosto muito da ideia de tratar a pandemia como se ela fosse uma grande faculdade ou que ela trouxesse lições a serem aprendidas. Não, ela traz desafios e desafios que a gente tem que encarar. Então, dessa determinada forma, você, por um lado, você traz uma importância incrível em relação à necessidade de uma saúde pública, porque muitas vezes você tem algumas medidas coordenadas que dependem de uma centralização. Por exemplo, se tudo der certo e a gente tiver uma vacina, você vai ter que fazer um programa de vacinação em massa. Então, você vai necessitar do aporte público para fazer essa vacinação em massa. E num tempo assim que seja eficiente, por assim dizer. E também, por outro lado, você tem outras características também. Alguns professores, alguns pesquisadores apontavam, inclusive, a utilização de agentes de saúde para fazer a pesquisa de casos, a fazer um mapeamento desses casos para você poder isolar os casos e poder, por exemplo, liberar o restante da população, fazer um mapeamento de quais são as áreas mais atingidas, de onde são os casos, fazer um mapeamento dos contatos da pessoa infectada. Então, alguns professores já mencionavam a utilização desses agentes de saúde, inclusive um deles foi o próprio Miguel Nicoleles, que é o coordenador do Conselho Científico do Consórcio Nordeste.
Então, ele mesmo apontou a possibilidade da utilização desses agentes de saúde. Então, você acaba utilizando, por um lado, um aporte de saúde pública, que, graças a Deus, a gente já possuía anteriormente aqui no Brasil. A própria Constituição de 88, ela traz esse pacto da existência de uma saúde pública, da existência de uma rede de assistência e também, por outro lado, e também de uma rede de ensino também. Porque não só na questão da saúde pública e da proteção social, na própria questão da educação você tem alguns desafios, que inclusive aqui na UERN a gente vem discutindo muito vividamente, porque você tem o acesso dos nossos próprios alunos e dos demais alunos da rede pública à própria tecnologia, para você possibilitar um ensino, uma modificação de um ensino presencial para um ensino à distância. Então, você tem esse desafio também levado para a questão da própria educação, de como a gente pode fazer uma educação em um contexto em que você não pode se reunir, você não pode aglomerar, digamos assim. Então, até porque muitas vezes a nossa educação, o nosso perfil de educação envolve aglomeração, envolve juntar alunos dentro de uma sala de aula, envolve reuniões, envolve reunir pessoas. Então, você tem, por um lado da questão da saúde, você tem da questão da saúde e da questão da educação, desculpa, esse desafio também de como você fazer uma migração para uma nova tecnologia, caso seja necessário. E outra questão também que a gente tem é quanto tempo a gente vai precisar disso. Porque outra característica que a gente tem da pandemia é que a gente sabe que ela começou, mas a gente nem sempre sabe quando ela vai terminar. Até porque a gente fica à dependência da criação de uma vacina ou de um tratamento eficaz. E até o momento presente, os dois ainda não estão disponíveis, ainda não existem. Você tem uma corrida tecnológica, uma corrida científica para a criação dos dois, mas até o momento a gente não tem. A gente tem algumas vacinas em teste, mas a gente ainda não tem, assim, uma criação, uma vacina, um tratamento que já esteja disponível, que já possa ser fabricado em massa para atendimento, basicamente, de toda a população global. Então, a gente tem outra característica em relação aos desafios dessa rede de proteção para a pandemia. Você tem os desafios de quanto tempo eles serão necessários. Porque até você ter, algumas pessoas falam em 2 anos, outras pessoas já falam que talvez até o final do ano a gente já tenha uma vacina. Então, isso ainda é uma questão que está em aberto ainda. Quanto tempo será necessário fazer essa rede de proteção emergencial, que foi necessária por tempo de pandemia, e outra questão também, por quanto tempo ela será necessária após a própria pandemia, porque no final das contas a gente vai ter uma crise e uma crise global a ser trabalhada por essas redes de proteção. Então, ok, a gente tem uma vacina amanhã, a gente tem um tratamento amanhã, ainda assim a gente vai ter que lidar com o empobrecimento que foi ocasionado, a gente tem que lidar com o aumento da desigualdade que foi ocasionada. Então, você tem que lidar com todas essas questões que a gente tem nesse período de pandemia. Então ainda a gente tem alguns desafios que são presentes e alguns desafios que são futuros. Então, algumas tendências, que até eu mencionei o próprio livro da Laura Carvalho e outros autores também trazem essa tendência, é você ter uma volta de uma presença do Estado em diversas áreas, na área que nos tange, numa questão de Estado protetor, de um Estado que cria redes de proteção de assistência social, e um Estado que seja prestador de serviços públicos em diversas áreas, saúde, educação e assim por diante. A gente acaba tendo essa vantagem porque na nossa própria Constituição a gente já tem esse pacto na própria Constituição de 88. Então a gente já tem essa vantagem. Bom, eu acho que eu já vou passar a palavra, né, para as demais professoras. As perguntas vocês podem deixar ao final, for querendo fazer perguntas para mim, para a professora Mariana, para a professora Ana Mônica, fiquem à vontade. Eu vou estar aqui coordenando vocês, então
Se vocês quiserem já mandando perguntas, eu posso fazer a coleta dessas perguntas. E professoras, fiquem à vontade para mencionar alguma coisa, trazer as suas colaborações. Quem começa? Vai, Ana? Como é que funciona? Vocês me escutam? Eu estou escutando, sim. Estou escutando, Quem sim. é que fala agora? Quer falar, Ana? Como é que vocês querem fazer a dinâmica? Eu achei que era primeiro você e depois eu, mas pode ser o contrário, como vocês preferirem. O que é que você acha, Mari? Vocês... Mari, não é transpondo para o evento a fala da intimidade. A gente é amiga há muito tempo. Exatamente, é verdade. A gente conhece muito tempo e acaba acontecendo isso. Isso, é. Mari, se você quiser ir iniciando, fica à vontade. Tá certo. Eu vou controlar meu tempo, porque quando o assunto é gênero, eu tenho uma tendência à fala infinita, é tipo isso, né? Então eu vou marcar aqui, né? A média foi uns 20 minutinhos, não foi isso, de fala? Isso, 20, 25 minutinhos. E se eventualmente algo que eu tinha planejado falar não couber nesse tempo, na conversa, no momento das perguntas, quem sabe a gente consegue, né, dar conta disso que ficou faltando. Então, mais uma vez, vou agradecer pelo convite feito, é uma alegria imensa estar aqui dividindo esse espaço com vocês, né. Como a professora Mariana Vanucci expôs, essa pandemia de agora acentua de uma forma muito peculiar, tanto as mazelas como as virtudes também, que já existiam na sociedade como um todo, né? Se a gente pensa, por exemplo, no tema da caridade, quem já fazia caridade habitualmente, quem já trabalhava de forma voluntária com grupos vulneráveis, agora tem esse ato de solidariedade com uma importância aparentemente maior. É como se a luz incidente sobre essa prática fosse mais forte agora. Existem mais holofotes, né? Quase que todo dia a caridade é noticiada nos jornais tradicionais e nos alternativos também, como uma espécie de prática inspiradora e importante. É como se existisse uma potência maior, nesse contexto da pandemia, dela gerar inspiração para que os outros, a partir desses exemplos divulgados, comecem a fazer o mesmo. Se as virtudes aparecem mais, os aspectos negativos também. E as desigualdades, que correspondem ao tema central desse webinar, se revelam ainda mais evidentes agora. Elas já existiam, como bem expôs a professora Mariana anteriormente, só que no contexto da pandemia, como a crise é generalizada, essas desigualdades soam mais duras, mais terríveis, mais difíceis. Isso porque agora nos salta aos olhos o fato de que nós não temos políticas públicas, renda ou mecanismos de inclusão capazes verdadeiramente de atenderem a todos os sujeitos que precisam do braço do Estado. Aqueles que não conseguem estruturar dignidade de vida para si e para si, sentem ainda mais essas mazelas da desigualdade e do desamparo agora. Fica evidente nessa conjuntura como é importante o papel do Estado na estruturação de uma vida digna para todos. Dentre tantas funções, é para isso que o Estado serve também, para reduzir desigualdades. E eu me pego pensando, nesse contexto de pandemia, se faz sentido falar, por exemplo, de um Estado mínimo no meio de uma pandemia. E eu sempre me pergunto também, quando eu ouço alguém defendendo muito a ideia de Estado mínimo para quem mesmo, hein? Para quem é que esse Estado vai prover benesses e projetos? Bem, o Brasil é marcado por uma desigualdade estrutural e histórica muito triste, e num país tão desigual, na minha singela interpretação, a presença do Estado com política de redução das diferenças sociais e regionais é importantíssima. Nós ainda temos dívidas históricas inúmeras para resolver, e o Estado precisa ser um sujeito ativo dentro desse processo. Se existe um grupo marcado dentro da sociedade pelas intempéries da desigualdade no nosso país, esse grupo é o grupo das mulheres. Aqui no Brasil, pesquisas recentes anteriores à pandemia, anteriores ao isolamento social, mostraram que nós, mulheres brasileiras, não estamos seguras nem em nossas próprias casas. No ano de 2018, 1,6 milhão de mulheres sofreram estrangulamento ou foram espancadas. E 42% desses casos de violência aconteceram dentro do lar. Isso significa dizer que alguém muito próximo, alguém do convívio pessoal, é o especial
agente ativo, vamos dizer assim, sujeito ativo desse tipo de barbárie. Se a gente sai da violência doméstica e entra em outro tema de violência, violência sexual, no estupro, por exemplo, os números continuam péssimos. Em 2018, o Brasil registrou 66 mil casos de estupro. Isso dá aproximadamente 180 estupros por dia. E 54% das vítimas desses estupros tinham até 13 anos de idade. Estupro de vulnerável, que é considerado pior, né, justamente por envolver alguém menor de idade, é algo frequente no nosso país. Os números são muito ruins. Normalmente, quando a gente escuta esses dados, o sentimento é de tristeza generalizada. Mas tem um agravante, uma coisa que eu preciso dizer. Menos de 10% das mulheres vítimas de violência sexual formalizam denúncia. Então, se os números são ruins com esse limite, com essa limitação, quase ninguém formaliza denúncia. Na realidade, eles devem ser infinitamente piores. Quando a questão da violência contra a mulher é transposta para uma perspectiva de raça e de classe, tudo aquilo que é ruim se acentua e piora. Existe um Atlas da Violência que compila dados sobre violência, que é muito importante, né, na perspectiva das políticas públicas. Esse Atlas nos revela que as vítimas de homicídio no Brasil, em 66% dos casos, possuem pele negra. E essas pessoas costumam ser mortas por armas de fogo e dentro de casa. Esse Atlas também mostrou, nos últimos anos, um crescimento da violência contra a mulher. Ou seja, nos últimos anos nós tivemos mais leis protetivas, mas, paradoxalmente, a violência não diminuiu, ela aumentou, né? A violência contra mulheres brancas, o número de homicídios, por exemplo, cresceu nos últimos 10 anos em 1,7%. Quando a gente pensa nos homicídios contra as mulheres negras, o crescimento foi de 60%. É bizarra, né? A discrepância. Em ambos os casos, os números foram maiores, mas no caso das mulheres negras, o crescimento foi bem exponencial. E grande parte do aumento de violência contra a mulher se deu em alguns estados do Norte e Nordeste. O Ceará registrou 71,6% de crescimento de homicídio de mulheres na última década, e aqui no Rio Grande do Norte o aumento foi de 48%. Eu vou parar por aqui com esses dados da ciência, né, que mostram que a mulher realmente é violentada no seu dia a dia, morta, excluída, estuprada, espancada, e se esses números são muito ruins para as mulheres brancas, para as mulheres negras, pobres e periféricas ainda mais. E por que será que essa mulher negra e pobre tem números ainda piores, né, com relação às violências que são direcionadas a ela? Isso porque esse grupo que a gente designa por mulheres, esse coletivo, ele carrega dentro de si uma heterogeneidade enorme. As mulheres, elas são diversas em suas existências, em suas condições. Nós temos mulheres urbanas, mulheres quilombolas, rurais, que vivem na periferia das cidades, mulheres brancas, mulheres indígenas, mulheres negras. Se essas mulheres são diferentes e se os lugares sociais por elas ocupados são diferentes, elas acabam por sofrer também violências diversas. E se há algo que existe, essa diversidade é uma realidade, né? As dores são diversas, as violências são diversas, e se a gente entende que a diversidade existe, a gente entende também que existe um ponto em comum. E o ponto em comum é a desigualdade de gênero e o fato de que todas as mulheres ainda lutam buscando por liberdade e igualdade. Se existe uma diferença, essa diferença está nos lugares sociais e nas violências daí decorrentes. E se existe uma similitude, todas nós ainda buscamos liberdade e igualdade em alguma medida. E no caso da mulher negra, ela é entendida como o outro do outro, né? O que danado significa isso? Se a gente entende que a sociedade está estruturada numa pirâmide social, que é escalonada conforme as vantagens, o status e o melhor trato que você recebe, quem está lá na base sofrendo de forma mais significativa é a mulher negra. Acima dela nós temos o homem negro e acima do homem negro a mulher branca. Então vejam como o racismo também é impactante, né? A mulher branca ainda está acima do homem negro e abaixo do homem negro a mulher negra. Então ela sofre a desigualdade da desigualdade, a exclusão da exclusão, não à toa. A epistemologia que estuda o feminismo negro costuma dizer que ela é o outro do outro, né? Aquela ideia que a gente estuda em sala de aula do homem universal, que eu acredito que todos vocês tiveram acesso a ela, né? Que carrega um olhar bem eurocêntrico, essa ideia cada vez mais se revela fragilizada. Eu costumo dizer que eu nunca vi esse tal desse homem universal andando por aí, né?
E quando a gente pensa em política pública, em direito de liberdade e de igualdade, os aspectos regionais e específicos de cada grupo, eles precisam ser considerados, né? É muito importante considerar essa diversidade. No caso das mulheres, mais ainda. É por isso que hoje a gente fala muito mais em feminismos, ao invés de feminismo apenas, e é por isso que se fala também em interseccionalidade. E, no geral, a ideia é preciso decolonizar o direito. Nós somos da América Latina, dentro da América Latina já temos a nossa diversidade, e isso certamente deve significar algo a ser considerado no âmbito da elaboração das leis e das políticas públicas. Eu falei lá no início que a pandemia acentua o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim. E expliquei números horríveis de violência contra as mulheres que são anteriores à pandemia. Pois bem, depois do contexto pandêmico e do isolamento social, novas pesquisas foram feitas e essas pesquisas revelam o que a gente já esperava, né? As mulheres têm sido as principais vítimas da desigualdade e da violência dentro do contexto pandêmico. Quando a gente considera, por exemplo, a violência doméstica contra as mulheres, essa violência aumentou de forma considerável. As mulheres estão isoladas, confinadas, não possuem lares para sua morada individual, persistem dividindo a morada com o companheiro agressor, e é muito mais difícil nesse contexto você conseguir escapar, fugir, pedir ajuda. Justamente por isso, aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, no legislativo municipal e estadual, foram propostas leis específicas e políticas específicas para tentar proteger essas mulheres vítimas de violência doméstica mais acentuada, agora no contexto de isolamento social. Vocês devem ter visto por aí, no mundo do Instagram, das redes sociais, a publicidade, por exemplo, da Delegacia Virtual da Mulher, o incremento Gente, vocês estão me vendo? Ou não? Vocês me veem? Porque eu acabei... acho que não. Mari, eu acho que tá sem a câmera, Gente, tá sem. Gente, que loucura, mas não fui eu que fechei, hein? Que louca, eu aqui super falando, mas vocês estavam me ouvindo? Com certeza, estavam sim, estavam sim. Pô, que dó, gente, foi mal. E eu vi também aqui a acabei mensagem, eu vi aqui a mensagem no cantinho, professora, sua tela Sim, sumiu, eu digo, vixe, será que é a minha, né? Então voltou, que bom, eu não sei se eu apertei alguma coisa sem querer, me perdoem, vocês ficaram só ouvindo a voz. Só ouvindo a voz, né? Mas, enfim, então, aqui no Legislativo Municipal e Estadual, considerando esse incremento da violência doméstica contra as mulheres, políticas públicas e leis específicas foram elaboradas, ressalte-se, as proponentes e elaboradoras parlamentares mulheres, né? Afora a violência doméstica, a gente pode falar da sobrecarga de atividade dentro de casa, né? O acúmulo de inúmeras funções, a necessidade de dar conta de tudo, né? Eu boto assim porque, na verdade, a gente não precisa dar conta de tudo, mas é isso que a gente entende, né? Tenho que dar conta de tudo, é atividade doméstica, é home office, escola das crianças, já tem pesquisas mostrando também a sobrecarga emocional das mulheres que estão acumulando todas essas funções, como a pandemia está ressaltando a desigualdade na divisão do trabalho doméstico e esse excesso de carga laboral doméstica, quando eu falo doméstica, eu estou dizendo dentro do lar, mas envolve arrumar a casa, exercer o seu home office, cuidar das atividades das crianças, isso tudo já está gerando uma sobrecarga emocional que repercutirá de forma muito significativa na vida das mulheres, não só no psicológico, mas no físico, nos próximos meses, né? Porque a pandemia está aqui agora, mas os impactos que ela gera na nossa cabeça, no nosso corpo, vão persistindo. Então, já quem fale, poxa, será que não seria interessante uma legislação permitindo às mulheres que são mães de crianças pequenas exercerem no home office uma jornada de trabalho bem menor, isonômica e, obviamente, sem redução do seu salário? Se a gente pensa nas mulheres negras, aí todo tipo de violência e desigualdade com relação a elas se ressalta, né? Por exemplo, grande parte das empregadas domésticas é mulher negra. E agora elas persistem trabalhando. As que continuam trabalhando, muitas vezes vão para o seu trabalho de ônibus, sem que recebam dos seus patrões, por exemplo, material para sua proteção, máscara, luva, álcool gel, aumentam, portanto, o seu risco de contágio e ficam ali. Ó, sumiu de novo, não foi? Não sumiu? Eu não sei por que não, vou clicar aqui para aparecer. Não sou eu que estou apertando. Pronto, voltou. Pronto, eu vou ficar apertando, porque eu vejo aqui, fica só meu nome aparecendo. Então, essas mulheres negras, grande parte delas, grande parte das empregadas domésticas, por exemplo, tem
pele escura, elas continuam trabalhando, muitas vezes é um emprego que não oferece para elas um caminho seguro, né, da casa delas até o ambiente de trabalho. Muitas, inclusive, foram demitidas, né, e agora acentuam aí o número do subemprego. As mulheres pesquisadoras, nós, professoras, estamos publicando menos. 50%, os homens estão publicando 50% a mais do que publicavam anteriormente. E as mulheres simplesmente não conseguem enviar os seus artigos científicos para os periódicos, né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, mas ela tem totais condições de ser transposta para a realidade brasileira. Se a gente pensa em grupos vulneráveis outros, mulheres indígenas, quilombolas, população de rua, chega a dar uma tristeza, né? Eu acho que depois que a gente fala esses dados, a gente pensa, ufa, estamos lascadas. Será que a gente vai sair melhor da pandemia, né? Mari disse, eu não gosto de falar que a pandemia é uma escola pedagógica, né? Eu também não. Eu acho um pouco ingênuo acreditar que só porque tem a pandemia, como que por magia, todo mundo vai sair bonzinho, mais evoluído e melhor, e que o Estado vai sair mais eficiente no cumprimento das suas funções. Tem uma pesquisadora que eu super admiro, que está exilada no exterior, que é Débora Diniz, que ela disse o seguinte, normalmente os filósofos que fizeram conjecturas sobre o futuro foram homens, mas eu vou ousar fazer aqui, e acho que o mundo vai sair com a potência mais feminista depois da pandemia, porque essa acentuação do trabalho doméstico vai fazer com que exista uma espécie de consciência de gênero, pelo menos no que diz respeito à desigualdade da divisão do trabalho doméstico. É possível, porque todo mundo está sentindo o peso que é executar as tarefas domésticas, né? Seja você dona de casa ou não, é muito pesado realmente estar ali 24 horas sem ter para onde ir dando conta disso. Então, o trabalho doméstico remunerado e o não remunerado passam a ser vistos com outros olhos. Mas eu não acredito, eu vou meio que na linha daquele filósofo Byung-Chul Han, eu não acredito que o vírus sozinho vai mudar a humanidade conduzindo a rumo a saltos civilizatórios. Eu acho que é preciso muito engajamento nesse sentido. A mudança é uma mudança que vem individualmente, a partir da percepção crítica de cada um sobre o que está vivendo, e que a partir daí vai se expandir para se tornar coletiva. Mas é preciso fazer algo, né? E eu fico me perguntando o seguinte, se nós não estivéssemos em isolamento social, existiria articulação nas ruas, mas não existe, para uma série de questões, né? Está até havendo articulação nas ruas, né? Porque a situação está tão crítica que é como se, poxa, dane-se isolamento social, preciso sobreviver, vou-me embora para as ruas, ainda que isso envolva um risco de contágio. Mas tirando essa situação mais excepcional de protestar nas ruas, mesmo numa pandemia, talvez, quem sabe, e eu ousaria dizer que isso está acontecendo, o cyberfeminismo não se incremente no contexto da pandemia. Cyberfeminismo é uma espécie de instrumentalização do movimento feminista através da internet. Foi feita uma pesquisa no passado que observou que a partir do ano de 2016, as mulheres se articularam mais e melhor através das redes sociais. As palavras, por exemplo, sororidade, feminismo, empatia, foram muito mais procuradas no Google do que anteriormente a isso. Tanto que esse ano, 2016, foi eleito como o ano do cyberfeminismo. Inclusive aqui na América Latina, as mulheres são as maiores usuárias, né, de rede social. Então, será que essa maior utilização do mundo virtual vai potencializar o cyberfeminismo para que a gente se articule mais e melhor do que já vínhamos nos articulando, que já estava bem legal? Talvez eu comece a perceber um movimento ainda mais crescente de lives focadas em temas ligados à desigualdade de gênero, né? E aí, será, por exemplo, eu fico me perguntando, divagando, conversem aí no chat para a gente debater depois, será que essa maior atuação online pode resultar, por exemplo, em mais mulheres no parlamento? Que a gente está pertinho de eleições, as eleições vêm aí. E eu sou uma defensora, quem me conhece sabe, do incremento da presença feminina no parlamento. E por quê? Porque nada nos foi dado. Ninguém chegou aqui, tome, mulherada, esses direitos, né? Tudo foi conquistado. E cada direito conquistado envolveu uma luta anterior muito grande. O direito ao voto foi conquistado a duras penas, a licença maternidade, o aleitamento materno, a tipificação do feminicídio, a Lei Maria da Penha.
cota para candidatura de mulher parlamentar, todas essas conquistas foram fruto de muita luta. Elas necessitaram e ainda necessitam de justificação. Não sei se vocês reparam nisso, né? Os direitos das mulheres, eles não são vistos como direitos que têm uma fundamentalidade autoevidente. Que é que danada eu estou querendo dizer com isso? Se a gente fala de propriedade privada, vida, todo mundo, direito fundamental. Ninguém questiona a fundamentalidade. Mas quando a gente pensa num direito de isonomia para proteger mulher, tome ônus argumentativo. Você tem que dizer, não, é importante. Olha os dados, a gente está morrendo todos os dias. A gente apanha na cara todos os dias. E ainda tem alguém que vem dizer, nossa, mas que besteira. Vocês querem conquistar o mundo? Para que Lei Maria da Penha? Então tem que ter uma Lei João da Lapa. Para que lei do feminicídio? Não já tem homicídio? E vocês querem cotas? Oxe, que besteira, né? E aí, sempre que vem uma lei ou uma política pró-direito das mulheres, tem ação de controle de constitucionalidade, tem PEC, tem projeto de lei para tentar conter esse avanço. É por isso que, dentro da minha interpretação, representatividade importa, é por isso que é importante ter mulheres no parlamento. Sempre que eu falo isso, tem gente que me pergunta assim, professora, mas nem toda mulher é feminista. Com certeza absoluta, nem toda mulher é feminista e tampouco é obrigada a ser ou precisa ser. Então, é óbvio que nem toda mulher que adentre o parlamento vai ter como pauta da sua legislatura a redução da desigualdade de gênero. Mas, ter mais mulheres, sem sombra de dúvidas, potencializa e muito a capacidade de nós termos normativas e políticas públicas que atentem para as nossas especificidades, que atentem para o que significa de verdade ser e se apresentar mulher num Brasil como o nosso, que é patriarcal e sexista. Recentemente, minha gente, um projeto de lei que era sobre absorvente, uma coisa banal que faz parte do dia a dia de toda mulher, teve uma repercussão gigantesca, tipo assim, falar de menstruação é um tabu? Pelo amor de Deus, né? Então, e quem fez proposta de projeto de lei ligada a isso? Uma mulher, né? Então, isso tem a ver com representatividade, tem a ver também com lugar de fala. Já vou caminhando aqui para o fim, já deu 20 minutos, eu vi. Né? Esse lugar de fala da mulher na sociedade é nosso, ele nos pertence, e compete a gente, especialmente, levar essa fala para o parlamento, né? Representatividade importa. Se a gente quer mudança, mais igualdade, usualmente isso vai partir de nós. É assim, tem sido assim ao longo da história, justamente por isso que eu disse que nada nos foi dado, tudo foi conquistado. E graças às ancestrais de luta que ocuparam esses espaços anteriormente, é que a gente hoje consegue estar aqui falando numa mesa toda feminina. Então, assim, as conquistas vieram, foram importantíssimas, ainda que hoje a gente compreenda que elas são insuficientes. Dar espaço e voz às mulheres é fundamental. Opa, deu uma travadinha aqui em você, Mari. Deixa eu ver aqui. Acho que deu uma travada aqui na professora Mariana. Gente, a gente muitas vezes utilizando essas novas tecnologias, a gente tem essas vicissitudes. Acho que deu um probleminha na internet dela, ela caiu, mas acho que ela vai voltar aqui e aí a gente pode dar continuidade, né? Acho que deve ter sido a internet mesmo, gente. Não sei se para vocês aí, mas no meu caso também ela anda um pouco periclitante. Então, pode ter caído aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Mari, você quer esperar ela voltar ou quer que eu dê sequência? Não, acho que melhor é você dar sequência, porque a gente não sabe como é que está o problema lá com ela, né? Se a gente... Não, ela está tentando voltar aqui, mas aí a gente já pode ir adiantando, que aí a gente já estava no finalzinho da fala dela, né? Aí eu acho que no final da sua, ela dá um complemento antes da gente entrar para as perguntas. Talvez seja melhor. Então, tá bom. Ana. Combinado. Por favor. Então, gente, boa noite. Agora, queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Acabei com agradecer só a professora Mariana Vanucci, mas queria agradecer também ao professor Carlos Sérgio, né, que falou antes,
e eu não tinha registrado meu agradecimento a ele também, que é um parceiro nos estudos do direito ambiental e urbanístico. Que o meu foco de análise de vulnerabilidades e direitos fundamentais nessa nossa conversa de hoje é pautada nessa lente, na lente do direito à cidade. Eu acredito que esses espaços virtuais, em que pese todas essas problemáticas, né, de internet, cai, não cai, eles são espaços muito úteis e importantes, porque ele vai agregar a participação de diversas pessoas, partilhando informações, diálogos, críticas associadas a esse contexto atual. E eu espero que esse evento ele possa ser útil para que a gente possa refletir sobre esse momento atual e, principalmente, auxiliar na formulação de algumas respostas que são urgentes nesse momento. Para iniciar a minha fala, eu queria antes fazer uma breve contextualização no sentido de compreender a geografia da desigualdade, para entender um pouco de como as vulnerabilidades se encontram espacializadas. Não sou geógrafa de formação, mas o próprio estudo nas ciências sociais do direito à cidade me faz ter necessidade de trabalhar com isso. E dentro dessa ideia de verificar, só um minutinho, eu vou parar aqui porque minha internet, tá tudo certo? No meu caso tá. Tá? No meu caso tá tudo certo. Deixa eu ver como que tá. Tá tudo certo, então tá. Porque fechou aqui e depois abriu. Desculpa. Bom. Não, tranquilo, a gente está lidando com essas novas tecnologias, acaba acontecendo isso mesmo. Tá bom. Então, para dar sequência à minha fala, eu queria dizer que os dados de uma pesquisa muito importante da UFRN, do LAIS, né, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eles apontam que quase 40% das mortes do Covid-19 estão concentradas no bairro da Zona Norte. Os números divulgados em parceria com a CESAP, eles foram atualizados nessa última terça-feira, e aponta que as regiões mais pobres de Natal têm uma taxa de mortalidade até 3 vezes maior do que as áreas mais ricas. Então, para que a gente possa entender isso, a gente vai entender que a violação dos direitos fundamentais, ou a violação do próprio direito à saúde e até do direito à vida, está muito relacionada com as vulnerabilidades, um pouco como a professora Mariana Vanucci já colocou. Para reduzir as chances de uma catástrofe na população mais vulnerável, várias instituições estão se mobilizando, como a própria professora Mariana Siqueira comentou, né? E dentro da academia, a gente tem feito também um trabalho de conscientização, não só da população, mas também de sensibilização de gestores. O Núcleo Natal do Observatório das Metrópoles, que é um grupo de pesquisa em rede nacional, que eu faço parte, e integro também o Fórum Direito à Cidade, lançou um plano de ações voltados para fortalecer algumas medidas governamentais e da sociedade civil para o enfrentamento desse coronavírus. E qual é a importância disso? Por que a gente está puxando essa discussão também para ter o recorte jurídico? Porque a gente precisa refletir sobre essa geografia da desigualdade e entender que essas vulnerabilidades vão ter reflexos importantes em qualquer análise jurídica. Quando a gente passa para analisar no âmbito jurídico os direitos fundamentais, deixa eu só esclarecer, Mariana, já que você voltou, a gente optou por dar continuidade e depois você encerrar a sua fala no final, pode ser? Certíssimo, minha gente. Foi mal, viu? Enfim, problemas da tecnologia. Tranquilo, está tudo certo. Está tudo certo, a gente está aprendendo aqui ainda no mundo virtual. Eu também achei que tivesse caído, mas nem foi dessa vez. Então, os direitos humanos, quando eles estão positivados numa ordem constitucional vigente, né, eles passam a ser denominados direitos fundamentais, uma vez que eles são escolhidos pelo Poder Constituinte originário a ser as nossas linhas mestras, né, as nossas grandes linhas mestras desse sistema de garantias e direitos. Criar e manter os pressupostos basilares de uma vida com liberdade e pautada na dignidade da pessoa humana é o que almeja os direitos fundamentais, e essas lições são reforçadas por vários juristas, como o próprio professor Paulo Bonavides,
e é reforçada pela ideia de força normativa da Constituição, de Conrad Hess. Todo mundo que estuda direito constitucional entende essa acepção jurídica. Então, essa acepção mais ampla dos direitos fundamentais, ela também deve ser analisada ao lado de uma concepção mais restrita, que seria os direitos fundamentais, aqueles direitos que o ordenamento jurídico, né, a ordem jurídica vigente, qualifica como tais. Poderia aqui a gente falar de uma série de direitos fundamentais, mas como a gente não quer se alongar e eu queria contextualizar minha fala mais com o direito à cidade e essa questão da espacialização das vulnerabilidades, eu dividi a minha fala, em virtude do tempo, em 4 pontos. Primeiro eu vou falar rapidinho sobre o direito à saúde, depois sobre cidadania e Estado Democrático de Direito, em seguida o saneamento básico, que eu acho que é um direito que muitas vezes ele não é tão discutido e que eu acho importante que a gente possa falar dele, e o dar um fechamento com a crítica, né, e principalmente defender a importância do estudo e do pensar o direito à cidade para a compreensão do que está em disputa hoje, né, e não só disputa do pós-pandemia, mas em disputa pelo o que a gente entende que como deveriam ser efetivados os direitos fundamentais e como a gente pode caminhar para uma justiça socioambiental. Bom, nos termos da Constituição de 88, a saúde é um direito fundamental, um direito social, a gente sabe muito bem disso. O artigo 196 coloca como um dever do Estado, e ele deve ser garantido mediante políticas públicas e sociais, que venham a reduzir o risco das doenças, dentre outros agravos. É previsto a universalidade, né, o acesso universal e igualitário das ações e dos serviços, tanto para promoção como proteção e recuperação do indivíduo. O direito humano à saúde, ele é um direito de caráter inclusivo, porque ele guarda correspondência com o gozo de uma série de outros direitos que acabam sendo associados à saúde. O próprio meio ambiente, né, para dar um exemplo aqui da minha área, durante muito tempo foi associado à saúde, e vários outros direitos, como a própria alimentação e uma série deles. Então, essa correspondência do gozo de outros direitos compreende determinantes básicos para que a gente possa entender o direito à saúde como uma série de outros direitos que fazem com que sejam assegurados o seu exercício e o seu gozo. E nisso também é importante acentuar que quando a gente fala de direito à saúde, a gente fala também de assegurar o mais alto nível de qualidade de vida, porque envolve um bem-estar físico, mental e social. Eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente não pode separar. A gente não pode separar. Trabalhar com saúde sem trazer o aporte do social. Eu acho que esse é um ponto importante. E agora, recentemente, a gente também está vendo a importância da saúde mental, que já estava incluída dentro dessa perspectiva de proteção, mas a gente também ainda tinha muita dificuldade de compreensão. E esse direito à saúde, ele também é interrelacionado com todas as questões que envolvem disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade dos serviços. Quando a gente fala de serviço, a gente está falando de serviço de saúde de uma forma ampla, não só acesso a medicamentos, mas instalações de saúde e até, no nosso caso, né, uma defesa da ciência para a saúde, né? Um progresso científico, tudo isso está dentro, inclusive está em disputa e em discussão dentro do contexto da pandemia. Na pandemia, o que é que a gente pode observar? Que uma série dessas medidas de contenção foram implementadas, acabaram agravando os riscos e causando sérios impactos na saúde da população. Principalmente as pessoas mais vulneráveis foram mais afetadas, como foram discutidos aqui, tanto pela professora Mariana Vanucci quanto da professora Mariana Siqueira. Uma série de trabalhadores, né, em especial aqueles que vivem em situação de pobreza, que têm baixos salários, eles dependem, por definição, de uma renda econômica do trabalho para sua subsistência, e tem certas categorias de trabalho que por si só já expõem a um maior risco, e são mais afetados esses trabalhadores pela pandemia, e principalmente os trabalhadores precarizados, aqueles informais, e isso sem falar de uma série de outras vulnerabilidades,
como já foi colocado aí os recortes de raça e gênero pela professora Mariana. No Brasil, para que a gente possa falar de direito à saúde, é muito importante a gente mencionar o SUS. Então, a gente ainda não tinha falado dele, né, de forma expressa, mas eu acho importante a gente colocar aqui, porque também acaba sendo um instrumento de efetivação de direitos para além do direito à saúde. Então, para alguns, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é considerado como a maior política social do mundo. Alguns estudiosos da área da saúde, eles entendem dessa forma. E é importante dizer que, para além da Constituição Federal, existe a legislação do SUS, a Lei 8080, que vai falar de como esse SUS ele vai ser instrumentalizado, e a Lei 8.142, que vai ser muito importante para o que eu vou falar mais à frente, que é o que fala da participação da comunidade nessa política pública. Porque a gente entende que essa participação ela vai ser essencial, porque vai dar o caráter cidadão, né, o caráter de cidadania, que é essencial para que a gente possa trazer o equilíbrio, né, e a política pública voltada para a universalidade, para o acesso para todos. Então, eu acho que é importante a gente falar que essa saúde como direito, ela precisa ser uma condição para todos, né? Ela precisa ser oferecida de forma universal, então a gente não pode ter privilégio de uns em detrimento de outros, que infelizmente é o que a gente está observando na atualidade. É triste, mas é verdade, e eu acho que isso todos podem constatar, né? A consolidação do SUS, ela vem sido duramente criticada e discutida no Brasil. É muito importante que a gente ressalte que o SUS, ele exerce, no atual contexto, um papel crucial, e é muito importante que a gente defenda o SUS, né? Claro que precisa de algumas melhorias, precisa, mas é uma política pública importante, e ela trabalha com 3 eixos que eu acho essencial para que a gente possa pensar políticas públicas no sentido de coletividade, né? E não aquela ideia, perspectiva individualista de direitos fundamentais tão focada no indivíduo. Então, são 3 princípios que eu acho importantes, que são os princípios da universalidade, da equidade e da integralidade. Para fechar essa primeira parte de saúde, se ninguém fizer perguntas, né? Eu estou vendo que o pessoal só está colocando ali a lista de presença, mas por favor façam perguntas. Surge os primeiros questionamentos para a gente, né? Todos no Brasil estão exercendo o direito à saúde? O exercício do direito à saúde era pleno antes da pandemia? O pós-pandemia, temos um acesso desigual às políticas públicas de saúde? E aí seriam as primeiras perguntas para que a gente possa pensar isso. E passamos então para um outro ponto, que eu acho que é um ponto crucial, que às vezes a gente também não discute quando a gente fala de políticas públicas e direitos fundamentais, que é a importância de situar tudo isso dentro de um Estado democrático de direito. O que é isso? Situar os nossos direitos fundamentais dentro do Estado democrático de direito exige que a gente trabalhe com a perspectiva de estarmos regidos por normas democráticas. Esse é um pressuposto básico, né? Uma vez que o povo ele escolhe seus representantes, né, que vão agir como mandatários daqueles, mas que esse poder delegado ele não é absoluto. Então, é muito importante que a gente se sirva, né, da ideia de que a tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito é superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social. E aí eu não estou inventando, eu não estou sendo comunista, não tem nada disso. Eu só estou falando da Constituição Federal, que deve ser ali o nosso norte, né? A nossa linha que a gente, pelo menos, aponta para o caminho que a gente deveria seguir. Então, esse Estado Democrático de Direito, ele deve garantir dignidade e cidadania. Se a gente está percebendo que isso não está acontecendo, que a gente não está com essas 2 garantias, né, a da dignidade e da cidadania, tem alguma coisa errada. E é por isso que a gente precisa refletir, não só enquanto jurista, mas também como cidadão. A dignidade da pessoa humana e a cidadania... Oi? Alguém falou? Não? A dignidade da pessoa humana e a cidadania foram colocados na esfera de fundamentos da República exatamente para validar essa existência do Estado Democrático de Direito.
Esses são pontos importantes que a gente entende que eles são importantes exatamente para a gente reafirmar o papel de nossas profissões como educadoras, como juristas, e principalmente defender a independência da atuação dos poderes públicos pautados nessas ideias, tá? Então, é muito importante que a gente defenda no contexto atual, e às vezes a gente precisa repetir o óbvio, mas eu acho importante em cada espaço que a gente possa reforçar isso, né? A gente precisa marcar e ter ali uma defesa das instituições de controle, das instituições, dos poderes judiciário, executivo, legislativo, e que o funcionamento deles, eles precisam ser assegurados em todos os contextos, seja ele de pandemia ou não. Isso é importante porque parece que quando a gente fala de pandemia, parece que a gente coloca uma excepcionalidade e que essa excepcionalidade ela pode vir a extrapolar o que está no nosso ordenamento jurídico. Isso não é verdade. Por mais que seja excepcional, a gente precisa cumprir os comandos constitucionais. E esse eu acho que é um ponto especial de análise para a gente, sabe? Eu acho que, por mais que a gente fale hoje em uma crise política, a defesa dos direitos fundamentais ela não pode ter viés ideológico, não pode dizer que é uma discussão de direita e de esquerda. A gente precisa ter isso de forma muito clara, principalmente enquanto pessoas que lidam na área jurídica. Então, esse é um ponto para que a gente possa falar de direitos fundamentais, é essencial que a gente trabalhe a partir da Constituição e defendendo as instituições. E não porque somos ativistas, mas simplesmente porque seguimos a Constituição Federal. Eu acho que esse é um ponto. Porque o que a gente sempre precisa colocar é o seguinte, que a liberdade de cada um não pode comprometer a liberdade do outro. Então, o exercício e a garantia de direitos civis não existem sem tolerância e convívio com os diferentes modos de ser, sentir, agir. Se a gente reivindica um direito às nossas liberdades individuais, a gente assume ao mesmo tempo um compromisso e uma responsabilidade de também defender que essas liberdades existam para todos. E quando a gente fala isso, é que mora a nossa principal reflexão, né? Quando a gente fala de direitos fundamentais, defendem a sua exigibilidade e aplicação, a gente está falando isso para todos ou a gente está falando só para a gente, só para os nossos, né? Para os seus? Eu acho que essa é uma reflexão que também fica. Por quê? Porque preocupar com a garantia desses direitos significa tanto executar eles nas nossas vidas, como também construir no nosso cotidiano condições que permitam a sua ampla realização. E quando a gente fala de construir no cotidiano ações e fazer com que isso possa ser realizado de uma forma ampla, coletiva, a gente também está pensando em um direito à cidade. Por quê? Porque a cidade é o locus. A cidade é o locus, é o local onde a gente exerce os nossos direitos fundamentais. E por isso que é tão importante a gente compreender que a condição fundamental para a garantia dos direitos civis é de natureza social e aonde o homem exerce essa natureza e a sua vida em sociedade é na cidade. Então, é importante que a gente passe a refletir dentro desse livre exercício de direitos fundamentais, isso está acontecendo para todos ou só para alguns? E aí a gente parte, então, para o terceiro ponto, que é onde a gente gostaria de fazer uma crítica mais aprofundada, que diz respeito ao saneamento básico. Por que a gente quer falar de saneamento básico? Às vezes a pessoa fala direitos fundamentais, saneamento básico, porque você está falando disso. Isso é uma questão lá de ambiental, de urbanismo, não tem nada a ver. Eu quero falar de direito à vida, eu quero falar de direitos que são mais importantes. Mas não é possível falar em direito à saúde sem saneamento básico. Então, esse é um pressuposto teórico que a gente precisa enfrentar. O debate acerca da efetividade do direito fundamental à saúde, ele acabou ganhando os holofotes em virtude da pandemia do Covid. Então, todo mundo passou a se preocupar, com o futuro da sociedade, com o nosso modo de vida insustentável, Todos os filósofos e teóricos passaram ali a visualizar aquela ocasião, como
Não vou dizer que é por magia, como Mariana colocou, né? Por magia que tudo vai se transformar, mas foi aquele momento que todo mundo passou a pensar, refletir sobre o que estava acontecendo e tentar fazer projeções para o futuro. E no momento crucial de uma pandemia, do enfrentamento do vírus, né, que é muito importante dizer que ele por si só é fruto já de um desastre ambiental, né, passamos a pensar muito sobre o direito à saúde. E o que é que se discute quando a gente fala de direito à saúde? A gente vai começar a pensar naquela perspectiva do direito administrativo, que são, quais são os investimentos do Estado? Será que a população está tendo acesso aos serviços públicos? Quais são os serviços públicos que são denominados como essenciais? Né? Como que o Estado está se colocando diante do seu poder de polícia para ter a saúde garantida para toda a população? E todas essas relações, elas precisam ser verificadas se está tendo direito fundamental à saúde efetivado ou não, a partir da ideia de dignidade da pessoa humana. A política de prevenção e combate ao Covid, ela demonstra que a gente está muito longe de ter a saúde como problema, porque parece que o problema é mais embaixo, né? Como diz o nosso linguajar popular, né? Pelo menos lá em Caicó a gente fala muito isso, o buraco está bem mais embaixo. Por que o buraco está embaixo? Porque em vez de a gente estar discutindo a questão da exigibilidade e custos da saúde enquanto esse serviço prestacional para a cura da doença, a gente ainda tem problemas que são mais básicos, né? E quais seriam esses? A gente precisaria entender que ainda existem alguns serviços que a população sequer tem acesso e quando tem acesso de uma forma muito precária e não são efetivados esses direitos fundamentais envolvidos. Muito se fala no direito à saúde, como a gente já colocou, né? Inclusive, só está na mídia o tempo todo. Hospital de campanha, custo de hospital de campanha, convocação de profissionais da saúde para a linha de frente da pandemia, gratificações para os profissionais da saúde, mas pouco se aborda um serviço público que tem uma relação intrínseca com a saúde, que é o saneamento básico. Ah, mas por que ninguém fala de saneamento básico? Ele não está no ordenamento jurídico? Ele está no ordenamento jurídico. A Constituição fala de saneamento básico em vários momentos. Eu botei aqui até que marquei para não esquecer. No artigo 22, no 23, no 200. Existe a Lei 11.445, que hoje é o marco regulatório que estabelece as diretrizes nacionais do saneamento básico, além do Decreto 7.217 de 2010, que regulamenta a lei do marco regulatório, e além disso, temos a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, como uma das vertentes do saneamento, que é a Lei 2.305 de 2010. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está reforçando a importância da água, pessoal. Parece que a gente está falando de uma coisa assim, todo mundo usa água, mas ninguém passa a refletir, né? Ninguém reflete sobre a importância dessa água. Água enquanto recurso ambiental essencial para a existência humana. E agora, com a pandemia, que a gente reforça a importância dessa água, né? Porque quais são as medidas? São medidas de higiene. Sem água, como é que vai ser possível ser feita essa higiene? Né? De acordo com a legislação brasileira, o saneamento básico, ele diz respeito ao conjunto de serviços, estruturas e instalações de 4 vertentes, né? O abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos e, por último, a drenagem. Então, quando a gente fala de saneamento básico, a gente precisa compreender essas 4 vertentes. A gente não fala só de acesso à água, mas a gente também fala de esgoto, a gente também fala de drenagem e a gente fala de resíduos sólidos. Quando a gente para pensar nisso, para alguns, talvez com mais privilégio, né? Nosso caso, eu falo pelo menos das 3 que eu conheço a realidade, né? Porque somos colegas, nos conhecemos, parece que isso não é um problema que devemos enfrentar, pelo menos não na nossa realidade. Mas a gente muitas vezes não consegue alcançar que esse é um problema grave e que assola milhares de pessoas. E que futuramente, se a gente não tiver o devido cuidado, também pode ser um problema para nós. E esse é o ponto que eu gostaria de discutir um pouco aqui com vocês, essa questão da vulnerabilidade
e o saneamento básico. A imperatividade da administração pública de ofertar a todos esse acesso à água e ao saneamento básico em suas 4 vertentes é decorrência da máxima da universalização dos serviços públicos, né? Então, a própria legislação ela vai falar de universalização com compromisso de ampliação progressiva do acesso a todos os domicílios que sejam eles todos ligados à rede e que tenham acesso à água e ao saneamento em todas as suas vertentes. Mas, com a Covid, o que é que a gente pôde perceber? Que entre as medidas de proteção recomendadas pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, a principal delas é lavar as mãos com água e sabão. Aí pode parecer, nossa, uma professora de direito vem aqui, tem mestrado, doutorado, vai falar disso, vai falar de lavar as mãos com água e sabão, ela podia estar falando da teoria, da causalidade. Não, gente, é sobre isso. Por que a pessoa não pode simplesmente lavar a mão? Ou ainda, por que muitos não podem seguir a recomendação fique em casa, né? Porque muitos não fazem jus ao direito à moradia e uma infinidade de pessoas também não conseguem ter acesso à água. E eu reputo a questão da moradia importantíssima, a gente poderia estar falando dela, mas eu acho que mais grave ainda é a questão do saneamento básico. Segundo dados do Sistema Nacional de Informação do Saneamento Básico de 2018, aproximadamente 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. Aí alguém vai dizer, mas isso é lá nos rincões do interior, isso aqui em Natal não tem. Aqui, Natal, como é? Natal 100% saneada, né? Alguém pode pensar isso. E isso é um ledo engano. Por quê? Porque temos problemas, sim, de saneamento aqui na nossa cidade. Então, é urgente que a gente possa alertar a violação a esse direito fundamental e ele é um fator enorme de desigualdade e que ele gera, sim, vulnerabilidade. Porque alguém que tem acesso ao saneamento básico tem uma série de oportunidades, né, do que uma pessoa que não tem acesso ao saneamento básico. E além do acesso à água ser problemático, a questão dos dejetos, né, dos resíduos, ela ainda também se apresenta mais grave no contexto da hora ainda corre o risco da transmissão do Covid, né? Com esse atual recorte que até então a gente não analisava, essa questão da transmissão da doença, e que pese já, desde muito tempo, ter uma transmissão de uma série de doenças. O saneamento básico também é uma coisa que depois a gente pode até falar futuramente, da relação das mulheres, gestão da água e saneamento básico, porque também dificulta ainda mais a vida das mulheres, que muitas vezes são elas, né, que têm que prover a água dos seus lares para poder sustentar as suas famílias, e isso acaba afetando socialmente e ambientalmente as pessoas mais vulneráveis. Isso é um fator de vulnerabilidade. Isso também, coincidentemente, como agora o assunto da mídia, né, no tocante ao direito ambiental urbanístico, a revisão do Plano Diretor de Natal, isso também é um dos principais problemas que giram em torno do processo de revisão do Plano Diretor de Natal. E eu queria aproveitar até esse espaço também para falar desse tema que é importante. Por quê? Porque existem algumas inconsistências na minuta que foi apresentada pela Prefeitura, e uma das que eu reputo mais importantes, não desmerecendo as outras questões apontadas, mas só porque o nosso recorte aqui é saneamento básico, é a seguinte indagação. A cidade de Natal tem infraestrutura de esgotamento para receber o incremento de construções que está previsto na nova proposta? Essa é a pergunta. Por quê? Natal possui infraestrutura de água e de drenagem que vai suportar isso? Por que a gente pergunta isso? Porque em relação ao sistema de esgotamento sanitário, a gente sabe que a rede de coleta está sendo ampliada, mas as estações de tratamento elas ainda não estão prontas. Nem a estação de tratamento do Guarapes, que aqui comporta os bairros ali da Zona Sul, Leste e Oeste, nem tampouco a Jaguaribe, que é a que comporta a Zona Norte.
Então, elas não foram concluídas. Então, como é que a gente está falando de aumentar, né, a nossa produção, vou chamando dessa forma, se a gente não tem capacidade de resolver os problemas no tocante ao saneamento? Além disso, algumas instalações de esgoto que já são tão antigas que já se encontram saturadas, né? É o que mostra, por exemplo, a nota técnica elaborada pelo Ministério Público e que foi recentemente divulgada na semana passada. O Ministério Público ele divulgou um diagnóstico bem impactante com uma série de itens, mas essa questão do saneamento é que eu acho importante a gente destacar. Claro que aqui eu não vou falar de aspectos técnicos que envolvem engenharia sanitária ou questões mais próprias da engenharia. Eu acho que para isso vocês podem ler vários textos, eu posso deixar até no chat algumas indicações de professores que trabalham com isso, mas aqui para a gente é importante a gente falar dessas questões como um fator de vulnerabilidade e como isso impacta o exercício de direitos fundamentais. E eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, por exemplo, Ponta Negra. Ponta Negra tem instalações que já estão saturadas. Então, como é que você vai pensar no futuro da cidade sem pensar no saneamento básico? Então, eu acho que é importante salientar sobre essa questão do sistema de abastecimento de água, que também os nossos mananciais, tanto a Lagoa de Extremóis, né, quanto a Lagoa do Jiqui, elas já estão nos seus limites há muito tempo. Então, a gente precisa pensar na água, né? A gente precisa pensar nisso. E por que essa questão do saneamento básico, para muitos, ainda é invisível? Mariana, se você quiser me atentar do tempo, tá certo? Mas eu acho que ainda tenho 5 minutos. Tá correto? Tá? Então, para muitos ainda é invisível. E a gente entende que é necessário que a gente possa discutir isso de uma forma mais aprofundada, por ser uma questão fundamental em termos sociopolíticos. Inclusive, existe um projeto de lei que está em tramitação, em regime até de urgência, no Senado, agora, em 2020, para que seja alterado o marco regulatório do saneamento básico. E tudo isso no contexto do Covid, né? Então, estou pensando, inclusive, em se votar por uma votação remota no Senado. Essa matéria é uma matéria importante, por quê? Porque envolve uma série de interesses que estão em disputa. Envolve uma série de interesses que estão em disputa, né? Uma delas, um dos principais impasses é o papel das empresas privadas e como que isso poderia colocar em risco as pequenas cidades e como isso ainda poderia gerar mais vulnerabilidades para os municípios pequenos. E aí a gente poderia discutir, mas será que é o momento de passar uma legislação como essa? Será que é o momento da gente pensar saneamento básico? Eu entendo que seguramente é o momento de se pensar tudo, né? A gente está pensando na nossa vida, está pensando nas nossas rotinas, também a gente precisa pensar nessa política pública. Mas talvez seja uma oportunidade também da gente mudar a forma com que a gente pense, porque a gente precisa pensar, pelo menos, numa governança voltada para o interesse público e com o direito à cidade em todo o mundo. É aquela ideia, né, dos que defendiam sempre o Estado mínimo e agora tem que entender como foi colocado aí, Estado mínimo para quem, né? Quem que tem acesso, de repente, a financiamentos e não quer que tenha a política pública na ponta para os mais vulneráveis. Então, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. E eu acho que dificilmente teremos outra chance de refletir de uma forma tão aprofundada e de uma forma multifacetada esse fenômeno. E aí a gente pensaria que esse projeto de lei precisa ser analisado, a gente precisaria pensar se a gente está no caminho da universalização ou se isso ainda vai aumentar as vulnerabilidades. Penso que a gente tem um problema, sim, de acentuar as vulnerabilidades. E penso que a gente precisa também compreender a lógica da privatização, que eu não sou contrária à privatização, eu acho que em alguns pontos ela funciona, mas a gente está vendo exatamente o caminho contrário de algumas cidades do mundo, cidades como Berlim, Paris, que estão fazendo o contrário, né? Então, o que seria o contrário? Serviços que já tinham sido privatizados, agora eles passam a ser objeto do serviço estatal.
Então, a gente precisaria pensar, acompanhar o debate e sempre com a seguinte pergunta: qual sociedade que nós queremos, né? E aí, qual é a normalidade? É aquela que a gente tinha antes da pandemia? É aquilo mesmo? Aquilo era o normal? Ou a gente pode pensar de uma outra forma? E por tudo que a gente discutiu aqui, claro que eu vou esperar a Mariana também terminar, porque a sua fala foi cortada, é que a gente percebe a importância de olhar mais para a cidade e talvez até estudar e defender o direito à cidade. Por quê? Porque esse conceito que foi criado por Lefebvre para o direito à cidade e depois foi incorporado por outros sociólogos, geógrafos, juristas, ele trabalha com uma perspectiva muito importante, que é a do poder de alteração e decisão de destinos e projetos para o espaço urbano e para a vida em sociedade. Ou seja, a gente pode pensar em uma forma mais coletiva, que eu acho que até então a gente pensava muito na ótica do individual. E aí eu não vou entrar nem no mérito do regime ou do sistema, tá certo? Mas eu entro muito mais na questão do individual e do coletivo. Não vou entrar na perspectiva econômica. E a partir dessa perspectiva, a gramática do direito à cidade ela passa a assumir duplo sentido. De um lado, a gente pode pensar numa nova vertente que pense o coletivo e que tenha por escopo superar as vulnerabilidades. E, de outro lado, uma perspectiva de direito como reivindicação, que demandaria uma cidadania ativa, né? Um pleito constante, coletivo, de todos, por direitos sociais e direitos difusos, relacionados com a dignidade da pessoa humana, claro, mas que possam alterar não só as nossas vidas de forma individual, mas as vidas de toda uma cidade, com base numa ideia transformadora, que eu penso muito que é pensar o coletivo. Eu acho que isso é o que está faltando. Então, a nossa discussão jurídica acerca dos direitos fundamentais e do direito à cidade, a gente entende que a cada dia surge um novo assunto que a gente pode abordar por essa vertente, né? E que a gente precisa sempre refletir e questionar. O que é que estamos fazendo, individual e coletivamente, para a efetivação desses direitos? Ou ainda, o que estávamos fazendo antes, né? Estávamos indo por um caminho insustentável, o que podemos fazer? Eu sempre me pergunto isso, eu acho que um dos caminhos é o da educação, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, mas a gente talvez também precise um pouquinho mais de ação. E aí eu queria escutar perguntas e que a gente possa debater um pouco. Eu anotei até perguntas, queria falar de várias questões sobre o uso de tecnologias, vulnerabilidades, desafios, até do Byung-Chul Han eu queria falar, mas não sei se vai dar tempo. A gente vai tentando, né? A gente vai tentando. Eu anotei algumas perguntas que surgiram aqui também. Acho que Mari também, se quiser também terminar a sua fala, que foi interrompida por causa das questões tecnológicas. Gente, eu peço desculpas, realmente, olha, antes de vir para cá, para o webinar, eu estava em uma reunião da OAB e deu certo, foram horas de discussão, sem qualquer, agora já deu, sem qualquer interrupção, mas está chovendo bastante aqui no meu endereço e eu acredito que tem a ver com isso. Então, sumi de repente, mas eu penso que eu estava falando sobre a importância de termos parlamentares mulheres, né? Porque historicamente nós legislamos, vamos dizer assim, causa própria, porém de forma lícita, né? Então, só para encerrar, eu acho que a gente tem que pensar em quem melhor falará por nós, se não nós mesmas, né? A vulnerabilidade da mulher na sociedade hoje é latente, os dados revelam isso. Nós não temos sequer direito à cidade, a gente não pode andar na rua na hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. E estruturar melhor os nossos direitos e as políticas isonômicas de proteção das mulheres passa necessariamente pelo incremento da presença da mulher nos espaços de poder. Para que nós mulheres, para que a gente possa sair dessa situação de pandemia e para que a gente passe a viver num mundo melhor para a gente, vamos dizer assim, né, a gente vai precisar de mais política atentando para a nossa diversidade, para a questão da interseccionalidade. Como nada vem do nada nada vem, a gente vai precisar se articular, movimentar, agir, e esse movimento, essa ação passa, né, por cada um de nós
Há quem diga que a revolução um dia vai ser feminista, eu ousaria dizer que ela já está sendo, aos pouquinhos, já está acontecendo, e que é importante persistir nessa marcha. E aí eu encerro aqui minha fala, peço desculpas mais uma vez pelos problemas tecnológicos, e me coloco à disposição para responder o que for perguntado. Como eu entrei depois, eu já perdi as falas do chat, né? Eu não consigo Não, mas ver. acho que teve um dos participantes colocou a lista das perguntas, elas são as últimas aqui do chat, então já está meio que organizadinho. Eu já tinha feito essa listagem também por conta própria, mas a gente teve essa ajuda providencial para separar as perguntas que foram feitas durante esse tempo. Tem várias E até de Eric que eu estou vendo aqui agora. é verdade, a Eric fez várias perguntas. É. E aí, se vocês quiserem responder alguma das perguntas. Não sei, eu posso responder? Tem umas aqui já sobre gênero. Será que as mulheres Sim. brancas e ricas não ficam com vergonha de denunciar? Acho que ele está se referindo à questão do estupro, né? Porque eu mencionei que os dados de violência sexual certamente não correspondem à realidade, porque só 10% das pessoas denunciam. E eu diria que essa timidez, não vou dizer que é uma timidez, esse desencorajamento é generalizado. Ele afeta mulheres brancas e mulheres pretas. Todas as mulheres se sentem violentadas simbolicamente ao irem para uma delegacia para verbalizar a violência sofrida. É difícil para todas. Todas relatam que a verbalização é uma outra violência simbólica institucionalizada pelo Estado, que você repete muitas vezes e normalmente eles colocam em dúvida, né? Mas foi assim mesmo? O que é que você estava vestindo? O que é que você fez, né? Então, essa ausência de conforto em denunciar existe para todas. E os números, de fato, com relação às mulheres negras são piores, porque as mulheres negras são também as mais pobres, né? Então, é por isso que esses números de violência, sejam sexual, doméstica ou simbólica, eles são piores com relação a elas. Qual a solução para a desigualdade de gênero? O Eric me perguntou. Menino, Eric, olha, Se a responder essa desigualdade... pergunta, a gente resolveu o mundo gente, todo. vamos me ajudar. Não, assim, eu acho que a desigualdade de gênero é um problema estrutural, está enraizado na sociedade. A empregada doméstica vive esse problema, a ministra do Supremo também, em perspectivas diversas. Nós, professoras, vivemos, suas colegas de sala de aula, Eric, vivem, e é assim por ser estrutural. Esteja você no Brasil, seja rica, seja pobre, todas as mulheres estão unidas, né, por essa tristeza que é a desigualdade de gênero. Óbvio que as violências são piores para quem tem a pele mais escura e é mais pobre. E aí, o que fazer para enfrentar um problema estrutural? Qualquer solução simples merece desconfiança, porque um problema estrutural, para que ele seja enfrentado com efetividade, tem que ter atuação multidirecional. Então, a gente precisa, primeiro, a longo prazo, educar para a igualdade de gênero. Essa pauta de falar sobre gênero na educação, acho que ela precisa ser efetivada. Que bobagem esse tabu com relação à palavra gênero, sinceramente, acho que as pessoas precisam ler mais para entender do que se trata, não é ensinar a fazer sexo, não tem nada a ver com isso, né? Então, acho que educar para a igualdade de gênero é fundamental. E políticas públicas mesmo, né? De assistência, proteção e inclusão. A gente precisa de legislação, de política pública e de educação para a igualdade de gênero. E as pesquisas mostram, Eric, que mesmo se a gente começar agora a superatuar para reduzir a desigualdade de gênero, se a partir de agora, dia 18 de junho de 2020, tudo começar a melhorar como deve ser, que a gente vai demorar mais de 200 anos para atingir uma igualdade de gênero efetiva. É por isso que a gente que está vivendo agora não pode descansar, porque senão as meninas do futuro não vão ter acesso a isso. Então tem que ser essa luta constante mesmo. Não sei se as meninas querem complementar, Ana, Mônica. Eu só vi essas perguntas. Eu acho que, além disso, uma das coisas que você colocou na sua fala, mas não aí nessa resposta, uma questão muito importante, é a questão da representação política. Eu acho assim, a educação é a primeira via, com certeza a mais importante, porque a gente precisa primeiro mudar uma cultura. Porque não adianta, e isso causa muito choque quando a gente tem decisões judiciais e até legislação, porque no parlamento você tem até uma maioria, mas que isso não se reflete na sociedade. Então, a gente vai ter leis boas, mas a gente não vai ter efetivação, a gente não vai ter
enfim, os direitos realmente sendo efetivados. Então, eu penso que a educação é a chave de tudo, com certeza, para que a gente mude a cultura, né? Como você colocou, né? Você é a referência do direito às mulheres. Mas aqui, eu, como curiosa, apenas uma leitora, eu penso que parte muito dessa questão. E a questão da representação política feminina, eu acho que, além de ser uma referência e um modelo para as gerações que almejam participar da política, porque eu acho que o segundo ponto é a ação política, né? E, às vezes, as pessoas que não conseguem se engajar em nenhuma ação da sociedade civil, muitas vezes têm um afastamento ali da política. E talvez, tendo mulheres, possa causar uma aproximação, e isso, junto com a educação, pode fazer aí fazer a nossa futura revolução, né? Como você disse, que já está acontecendo, mas eu acho que é um ponto bem importante. Eu li aqui uma pergunta que talvez eu possa responder com base até num estudo recente, uma pesquisa que a gente está fazendo lá no observatório sobre a judicialização nos tempos de pandemia. Que a pergunta foi a seguinte: a pandemia Covid prejudica a concretização constitucional de direitos fundamentais? Se sim, pode citar algum exemplo? É porque, muitas vezes, o direito fundamental em si ele não está sendo exercido porque está tendo uma falha na política pública, exemplo clássico da saúde, e muitas vezes a gente conseguia a concretização pela via da judicialização. E, infelizmente, o que a gente tem vislumbrado é que muitas vezes até tem decisões judiciais que são favoráveis, né, que dão aquele direito para a população, mas que a decisão judicial ela nem consegue ser cumprida diante do cenário da pandemia, que é um cenário excepcional. Então, a gente tem ali uma série de agravos, vamos dizer assim, daquilo que já era problemático, daquele direito que já não se efetivava. Então, até as nossas formas de controle, né, até as nossas garantias constitucionais, elas, por mais que elas funcionem do ponto de vista formal, da perspectiva material, não tem a implementação dos direitos. Eu acho que esse é um ponto importante. Outro ponto também que a gente notou nessa nossa pesquisa foi a diversidade de ações sobre o auxílio emergencial. E a gente pôde perceber que a própria exigibilidade e a aplicação do direito, ela varia, às vezes, de município para município. Então, é muito interessante a gente conseguir também, mais uma vez, essa geografia, né, da onde que temos mais direitos, com certeza está muito associado aos municípios sérios, municípios mais desenvolvidos, e a gente vai falar um debate relacionado com renda, e até o acesso à justiça, como que as pessoas têm acesso. E aí tem uma discussão bem interessante que a gente pode fazer, como que o Covid acaba sendo mais um agravamento e mais um fator de vulnerabilidade dentro do contexto das vulnerabilidades já existentes até então. Outra questãozinha que eu queria mencionar aqui de uma das perguntas que foram feitas foram em relação ao próprio SUS. O próprio Érico Freire fez várias perguntas em relação ao SUS e a gente tem que combater um pouco uma ideia que ela acabou sendo normalizada no Brasil de que o SUS não funciona. Ele é perfeito? Jamais. Mas o SUS é o maior programa de saúde pública do mundo. Ele atende mais de 100 milhões de pessoas. Num país como o nosso. Países de primeiro mundo, no caso, os Estados Unidos, eles não possuem um sistema como o nosso. E no momento de pandemia, o SUS faz uma diferença brutal. Se a gente não está numa situação ainda mais crítica, é porque existe o SUS. Então, a gente tem que ter um certo gosto, por exemplo, como a Inglaterra tem com o seu sistema de saúde, a gente deveria ter com o nosso próprio SUS. Porque é ele quem está segurando a barra, por utilizar um termo mais popular, é o SUS. Quem está conseguindo fazer isso é lá. O SUS, muitas vezes, ele tem uma atuação, inclusive, invisível. Porque, por exemplo, que acaba sendo utilizado de forma coletiva. Muitas vezes você não utiliza o SUS de forma individual, mas num projeto de vacinação coletivo, para você ter o que a gente chama de imunidade de rebanho, que está muito na moda, mas que é um termo utilizado para vacinação,
Para a gente ter imunidade de rebanho, o SUS, que atua fazendo essa vacinação, precisa fazer isso massivamente para você ter um número suficiente de pessoas vacinadas para você ter essa imunidade. Então, mesmo que você não utilize o SUS normalmente, você fez a vacinação, ou pelo menos os filhos, as crianças, os adultos devem fazer essa vacinação, por exemplo, no caso de gripe, por exemplo, que inclusive a gente teve uma campanha muito recente de vacinação de H1N1. E quando essa vacina for criada, a gente vai depender do SUS para fazer essa vacinação massivamente. Então, muitas vezes o SUS ele tem uma perspectiva, uma atuação às vezes invisível. Ele está lá, ele é utilizado. Muitas vezes ele dá suporte, inclusive, para os planos de saúde, que muitas vezes a gente não comenta muito isso, mas a gente acaba tendo essa visão de que o SUS não funciona. Ele não é perfeito, mas até para utilizar uma frase que é muito famosa do Drauzio Varela, se não tivesse o SUS, é barbárie. Então, ou a gente tem o SUS, ou a gente tem a barbárie. Inclusive, se você for pegar dados desde a criação do SUS até então, a gente tem dados muito positivos comparados ao período anterior que ele não existia. Então, eu entendo toda a discussão, inclusive a gente deve discutir como melhorar essas políticas, mas muitas vezes essas discussões elas são instrumentalizadas para uma discussão de esvaziamento, o que talvez não seja mais tão interessante. Então, a gente às vezes tem que tomar cuidado com os debates e tentar enxergar essas questões. Claro que tem que, também como colocado pela professora Ana Mônica, eu também não sou a priori contra a privatização. Eu sou a favor de discutir como essa privatização vai ser feita em diversos direitos, diversas prestações sociais. Eu gosto muito de utilizar o termo prestações sociais, porque a gente fala às vezes de direito, então prestação social acaba sendo, eu acho que acaba tendo mostrando melhor o que realmente é. Então, a gente tem que ter um cuidado em relação a essas privatizações para discutir como elas são feitas, como é esse procedimento sobre o SUS, porque tivemos várias perguntas em relação ao SUS, então é sempre bom a gente trazer um pouquinho essa perspectiva do SUS. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ou responder mais alguma pergunta aqui do nosso... das que foram feitas? Não, é só porque eu não vi as perguntas do SUS. Eu até queria, mas eu acho que eu não estou conseguindo. Não, é porque eu acabei, como eu estava fazendo a mediação também, eu acabei anotando várias aqui. Se quiser, eu posso até disponibilizar. Não, tranquilo. Eu queria, então... Posso, Mariana? Claro, claro, claro. Queria falar, então, das falas das minhas colegas, das professoras queridas marianas, comentar algumas questões também. A primeira, que eu acho que está na nossa discussão diária, né, enquanto professoras, é a questão do uso das tecnologias e vulnerabilidades. Eu acho essa uma questão muito bacana e queria aproveitar também Mariana Siqueira, que está aqui, que está representando um grupo de pesquisa, mas tem outro também que fala de tecnologias e eu queria muito saber a opinião dela. Eu, junto com um grupo de pesquisa, a gente acabou publicando na Carta Capital e em algumas outras revistas, não um texto acadêmico, um texto muito mais de discussão sobre a questão das desigualdades digitais. A gente prefere até não usar a expressão exclusão digital, e sim desigualdades, porque ela ocorre em diversos níveis e numa diversidade que a gente não poderia trabalhar numa estrutura binária. E esse é um debate que também está na tônica do dia do direito à educação, né? Aqui, o que a gente está fazendo? A gente está produzindo conhecimento, a gente está conversando, a gente está debatendo na via virtual. E isso é muito positivo, é muito interessante. Talvez até tenhamos mais pessoas participando do que se esse evento fosse presencial. Então, provavelmente eu ia estar em Mossoró, ou vocês em Natal. Então, essa aproximação é muito interessante, eu acho muito válida. Mas será que todos estão tendo acesso a essas ferramentas? Então, será que o uso das tecnologias também não reflete vulnerabilidades? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa amadurecer mais. Ao passo que todo o universo jurídico estão fazendo audiências por videoconferência, isso é um ponto importante. Oi, professor Carlos Sérgio, o senhor apareceu novamente. E eu acho que esse é um debate muito interessante, a gente trabalhar com essas ferramentas
e usos de tecnologias da comunicação, tecnologias virtuais e exercício de direitos. Eu acho que esse talvez seja um debate interessante, porque nem sempre esse uso de tecnologia ele é um uso engajado. E eu vou usar até a expressão lá do enxame, até que ponto isso é uma coisa muito automática e pouco aprofundada, construtiva. E aí, se vocês pudessem discutir, eu posso até falar mais, mas foi mais para a minha pergunta, é muito mais para que a gente possa trabalhar nesse debate também sobre tecnologias e direitos fundamentais. Nossa Senhora, olha, eu adoro esse debate porque ele me faz oscilar individualmente entre a razão e a emoção, sabe? Assim, eu fico entre a razão e a emoção. Eu sou entusiasta da tecnologia, não a enxergo como um fim em si, mas sim como um instrumento de aperfeiçoamento das nossas dinâmicas sociais. Quando a gente pensa no Brasil e no acesso à educação, porque a pergunta foi muito com relação a isso, né, Ana? Educação e talvez alguns serviços públicos. Quando a gente pensa no Brasil, usar a tecnologia para acesso a direitos fundamentais básicos, serviços públicos outros e a educação, existe uma peculiaridade que é a dificuldade que a gente tem, independente de classe social, de ter acesso à energia e internet estável. Eu moro numa casa que é bem legal, num bairro que é organizado, e nesse evento eu não consegui fazer a minha fala de forma contínua, como eu gostaria, por conta da internet instável. Então, você transpõe essa minha realidade para de alguém que vive numa casa com muitas pessoas, que não tem divisão de cômodo, não é? Porque aqui eu estava falando com vocês e eu ouvi lá embaixo meus filhos chorando. Teve algum conflito cívico lá entre eles. Então você imagina, e tem vários cômodos, eu estou trancada no meu quarto, tarará. Então você imagina quem mora numa casa sem divisão de cômodo, que tem acesso a uma internet infinitamente pior que a minha e a uma energia elétrica bem pior que a minha. Isso se a pessoa tiver acesso à internet e energia elétrica. Eu não sei os dados da UERN, mas na UFRN os dados correspondem ao seguinte: 30% dos estudantes não têm acesso frequente à internet e a aparelhos que permitam esse ensino à distância. Às vezes o menino vai ter o telefone, o smartphone, mas na casa dele não tem internet. E quando tem, ele compra um pacote de dados que se acaba muito rápido. Então, como é que ele ia ter acesso à educação contínua, não é? Dentro de casa. Se a gente pensa nos professores, não sei como é para vocês, mas aqui em casa, para eu montar esse cantinho da fala virtual, meu amigo, é a luz que não presta, é o som que é ruim, isso afora a internet e a eletricidade. Então, a gente tem problemas estruturais básicos, eu acho, para pensar a respeito. Essa coisa da tecnologia como recurso educacional veio para ficar, mas eu penso que de forma acessória. Porque se tem uma coisa que a gente sente é que é bem mais cansativo, né, do que a aula presencial. A gente percebe as limitações. Tipo assim, para uma formação base, graduação, meu amigo, não tem como. Eu não vejo a cara dos meninos que estão aqui, né? Começa por aí. Eu não vejo a cara dos meninos que estão nos assistindo. Não consigo interpretar os eventuais olhares de dúvidas que eu interpretaria numa aula ao vivo. Não tem a dialeticidade, tipo assim, eu morro de vergonha de perguntar, mas Beltrano pergunta. Aí a pergunta de Beltrano auxilia o coletivo, né? Tipo, não tem esse negócio. Então, assim, eu acho muito limitado para uma formação base. Eu costumo dizer assim, que para o primeiro acesso a um saber, uma graduação, a escola, sinceramente, não se compara. Agora, de forma acessória, você vai viajar para uma palestra não sei onde. Antes você não daria aula, agora você pode, né? Dar aula virtual de forma acessória para temas complementares ou para formações complementares, cursos de capacitação, especialização até. Eu acho que tem uma potência imensa de vir para ficar, né? E eventos. Minha gente, fazer um evento sem custo, né? Assim, sem custo de viagem e hospedagem, lógico que não é nunca igual. Para mim, pelo menos não. Não sei se é porque eu sou careta e antiga a dividir a bancada com vocês, porque, né? Enfim, é diferente. Mas realmente a desigualdade ela se reflete em vários aspectos, inclusive no acesso ao digital. E olhe que eu estou fazendo uma fala só pensando em questões estruturais e econômicas e financeiras. Eu nem falei sobre as pessoas que têm deficiência, que não enxergam e não escutam, né? Porque imagina como é que é o acesso à videoaula, né, dessas pessoas. Então, enfim, é como você expôs na sua fala, Ana, eu acho, a gente agora se vê diante de uma situação que não era prevista e que nos força a pensar em coisas que antes a gente pensava, mas talvez de forma muito tímida, né? Então, tecnologia na educação veio para ficar. Em que medida, como,
né? Como a gente vai operacionalizar isso da melhor forma possível, da forma mais inclusiva, social e para quem tem eventual deficiência. Essa é a questão. Não tenho resposta não para essa, para essa pergunta Desculpa. bem complexa. Mas assim, as minhas inquietações são essas. Não sei o que Mari Vanucci tenha. Meninas, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque os Sim, eu já meninos estou vão ter vendo. que Ó, o jantar com a professor gente. Sérgio, eu estou O vendo professor ali. Sérgio tá lá. Já é da próxima O live. pessoal já está vindo para a próxima live e aí a gente fica, infelizmente, porque, Simbora, nossa então. senhora, foi uma discussão maravilhosa. Realmente, a gente acaba tendo uma série, que eu tinha falado um pouquinho no início, a gente tem uma série de questões que foram basicamente jogadas na nossa cara e que a gente estava pensando, mas no futuro próximo, EAD, um dia vai ter. Um dia a gente vai ter que lidar com EAD, teletrabalho, um dia a gente vai ter que lidar com isso. Aí tudo isso acabou sendo... E muitas vezes, infelizmente, a gente não tem resposta, até porque isso faz parte até de uma certa humildade que a gente tem que ter na vida acadêmica, de não achar que a gente tem resposta para tudo. A ciência mesmo não tem resposta para tudo. Ela vai construindo as respostas à medida que ela vai... A gente está vendo isso com os remédios continuamente. Chega um remédio, faz uma pesquisa, aí outra pesquisa vai lá e fala, não é bem assim. Muitas vezes essas idas e vindas da ciência acabam acontecendo, então no nosso caso também a gente está construindo essas experiências, construindo essas respostas e nessa ida e vinda. Eu queria agradecer a presença de vocês, foi um bate-papo maravilhoso, que foi mais bate-papo, né? Porque eu não consigo encarar com a mesma formalidade que a gente tem no Congresso essas reuniões que a gente faz em virtuais. Então, é uma coisa... acaba sendo um pouco mais informal, porque está todo mundo nas suas casas, mas acaba sendo muito engrandecedor ter essa tarde com vocês. Agradecer demais a presença. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar, senão se fosse deixar a gente aqui, a gente ia ficar até 10 horas da noite conversando com os alunos, só que a gente vai ter outro evento, muitos alunos vão ter que jantar nesse intervalinho entre uma palestra e outra. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, foi ótimo. Agradecer a presença dos alunos aqui também, a gente tem 48 alunos agora. A gente ficou com essa presença maciça, da live passada já estava com essa presença, então ver essa continuidade é maravilhoso. E queria agradecer a presença de todos. E também tirar aquela fotinho, né? Para a gente tirar aquela fotinho, para vocês puderem abrir as câmeras, para a gente poder tirar fazer essas imagens, né? Para marcar a presença, né? Porque é sempre bom, né? Ter essa recordação também. Eu não sei se foi, Carlos, quando você fez mais cedo, você fez mesmo ou foi o pessoal da técnica? Que fez o quê? A fotografia? As fotos, isso. Não, assim, à medida que as pessoas vão falando, eu tiro as fotos, mas eu tentei tirar uma foto com todo mundo, mas nem todo mundo habilitou a câmera. Entendo. Até Vamos ver se agora a galera vai aderir, né? Pra gente tirar uma foto bem bonita aqui. A gente Vamos entende lá, que nem pessoal, sempre abram as câmeras. E vamos tirar essa foto pra gente poder marcar esse tempo, né? Enquanto o pessoal vai abrindo as câmeras, eu queria agradecer também a oportunidade de participar e dizer muito obrigada para Mariana Siqueira, Mariana Vanucci, obrigada Carlos também, como coordenador aí do curso, e teremos outras lives, outras oportunidades de a gente conversar mais sobre esse e outros temas. Vou aproveitar para agradecer mais uma vez também, viu, Mari? Adorei estar aqui com vocês, fico super feliz com essa aproximação UFRN-UERN e espero que a gente faça mais vezes isso. Com certeza, com certeza. Agora que a gente já tem essa abertura, né? Então a gente pode colocar isso mais em prática mesmo, em futuros eventos, futuros projetos, e a gente vamos pensando, né? A gente vamos pensando. Pronto, já temos algumas aderências, algumas adesões. Isso. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu não sei onde é que tira, não, foto nesse negócio. Eu tô tirando no print mesmo. Sim, no print. Acho que eu nem sei onde está o meu celular. Mas você conseguiu tirar a foto aí, Mariana? Consegui. Eu? Consegui tirar sim. Pelo menos da primeira página, né? O resto do pessoal não abriu tantas câmeras, aí fica só as imagens. Então, gente, acho que a gente pode encerrar, né? Agradecer a todos. Obrigada. Vamos pensar mais coisas. Parabéns para vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.